Amigos, saudações! Estamos aqui em mais um programa Testemunhos da Amazônia e hoje o nosso convidado é de honra, o pastor Eliseu. Eu acredito que ele é o pastor mais jovem de todo o Brasil, viu? Vocês vão conhecer ele, ele vai falar um pouquinho sobre a história dele para vocês. O programa de hoje não é só para jovens, é para todas as idades, mas o foco maior é nos jovens. Então, vamos estar aprendendo aqui com os ensinamentos dele, com a experiência dele, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas de todas as idades, não só os jovens, tá bom? Então vamos lá! Então vamos então para a primeira pergunta. Pastor Eliseu, o senhor pode falar um pouco para a gente sobre a sua chamada ministerial? O senhor é pastor de uma igreja grande, o senhor é jovem. Como é que isso aconteceu? Como é que foi o início disso? O senhor pode falar para a gente sobre isso? Então, me chamo Eliseu, sou pastor aqui da Igreja Evangélica Indígena de Terra Preta, aqui no Baixo Rio Negro. E pastoreio a igreja hoje, né? E o pastoreio começou aos 23 anos, pela graça do Senhor, né? A obra do ministério, esse chamado que nós tivemos, né? E aos 23 anos também me casei, né? A minha esposa, tenho um filho também. E o Senhor tem feito grandes coisas, né? No nosso meio é um povo indígena, né? É uma aldeia indígena, então é uma igreja indígena. E essa curiosidade de uma igreja indígena, né? De ser uma igreja culturalmente relevante, né? E uma igreja também não fechada, mas aberta a todos os povos, a todas as nações e aqueles que queiram estar conosco cultuando e louvando ao Senhor aqui conosco, né? Então nós temos caminhado dessa forma e esse chamado que o Senhor teve na minha vida, né, propriamente dito, começou há uns 4 anos ou 5 anos atrás, né, não me recordo, mas isso foi muito a graça e a misericórdia do Senhor, né, para com a minha vida e em diante com a minha família, né. Também por aquilo que veio a acontecer na minha vida, né? Por algum momento estive afastado do Senhor, estive longe do Senhor, né? Então o Senhor me chamou novamente e isso ardeu no meu coração, né? Essa chama do Espírito Santo ardeu no meu coração e quando nós partimos a caminhar com o Senhor, em um certo ponto não tem mais retorno, né? Assim como a própria palavra do Senhor diz que aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, né? Então esse chamado aconteceu da forma que aconteceu, muitas coisas na minha vida, né? Alguns vales profundos que eu passei, né? Algumas dificuldades, alguns problemas também. E assim o Senhor ele me resgatou novamente e agora pastoreando a igreja indígena, o povo indígena, né? Onde são os meus parentes, né? E uma curiosidade muito interessante de um pastor jovem indígena, é que também um conselho, né, para os jovens de estar próximo, né, dos mais velhos. Mesmo sendo uma comunidade indígena grande, mais ou menos 50 famílias, nós precisamos estar mais perto dos mais velhos, né? Que são os sábios, os anciões da comunidade, da igreja também. E assim nós conseguimos liderar também pela graça do Senhor Jesus e pela orientação desses mais velhos que já viveram muito tempo, têm muitas experiências e muitos ensinos a nos dar também. Então, isso aconteceu e hoje, pela graça do Senhor Jesus, nós temos liderado esse povo na doutrina do Senhor, de forma bíblica, de forma relevante, para que a glória e o louvor seja dado ao nosso Deus, que é digno de receber. Então vamos então para a segunda pergunta, pastor Eliseu. A gente queria saber sobre as lutas, as dificuldades que o senhor encontra, né, como um pastor jovem.
A gente sabe que não é fácil, tem pessoas que acham que o ministério, seja ele pastoral, missionário, evangelístico, enfim, a pessoa que está no ministério, tem pessoas que acreditam que é um mar de rosas, e a gente que está na linha de frente, a gente sabe que não é. Então eu queria que o senhor falasse pra gente um pouquinho das dificuldades, das lutas. Será que tem preconceito? Como é que é isso daí? Então, sobre as dificuldades, né, na obra ministerial, né, pastoreando esta igreja, propriamente dito a igreja aqui de Terra Preta, né, no primeiro momento dessa caminhada, né, que eu tive com Cristo Jesus e também como liderança, né, eclesiásticas aqui em Terra Preta, né, é muito interessante a gente notar e destacar de que nós vivemos em uma comunidade aqui, né, em uma comunidade indígena. Tem as suas dificuldades de locomoção, né, entendendo que existem famílias aqui, existem homens, mulheres aqui que são tementes ao Senhor e aqui, né, na igreja, né, existem algumas dificuldades que eu particularmente tive a experiência de passar e tenho passado isso diariamente, né? Eu não vou falar que eu estou passando uma semana sim, uma não, mas diariamente eu tenho passado por isso. E isso será até que o Senhor ele retorne, né? E é bom quando nós entendemos isso no Senhor e depositamos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor, né? Então, em relação a preconceitos por ser um pastor mais jovem, existem pessoas que pensam da seguinte forma: não tem muito a ensinar, ainda é muito jovem, tem 23, 24 anos, eu não vou ouvi-lo, né? Porque eu já vivi mais. Então, existem esses preconceitos, né? De uma aceitação, né? De um cargo pastoral, eclesiástico e também de uma aprovação, né? Também da maioria em relação a isso. E o que mais me alegra no Senhor é que os mais velhos, né, os anciões da comunidade, né, da igreja também, né, eles apoiam isso. Então isso nos fortifica no Senhor, né, ver que há um apoio dos pastores mais velhos que já tiveram esse tempo de experiência caminhando com o Senhor e eles podem ensinar exatamente aquilo que eles viveram no Senhor e passar para nós que somos mais novos, né? Então existe esse preconceito e suas dificuldades também de manter a igreja alicerçada no Senhor, de manter a igreja ligada no Senhor. E para um jovem como eu, propriamente dito, tem sido árduo esse trabalho, mas pela graça e misericórdia do Senhor e a direção do Espírito Santo nós temos caminhado e a igreja tem entendido aquilo que o Senhor está fazendo, já fez, está fazendo e ainda há de fazer daqui para frente. Vamos então para a última pergunta. Perguntar ao pastor Eliseu, ou melhor, pedir a ele um conselho para todos os jovens. A gente sabe que há muitos jovens com desejo no coração de servir ao Senhor, querem trilhar o ministério, mas há inseguranças, não sabe o caminho que pegar, às vezes acredita que isso é uma coisa para acontecer depois dos 30 anos. Eu queria pedir esse conselho ao senhor. Qual é a palavra que o senhor dá para os jovens que querem ingressar no ministério? Tá ok. Particularmente eu tenho alguns conselhos para os jovens que desejam caminhar em Cristo Jesus na obra do ministério, segundo a vontade do Senhor para a sua vida, né? Em um primeiro momento, eu nunca pensei em ser um pastor, ainda mais aqui da minha própria comunidade, a minha própria família, a minha própria parentela. Assim como a própria palavra diz que o profeta ele não é honrado na sua própria terra, né? E é exatamente isso que acontece onde nós estamos aqui, né? Mas isso não quer dizer que nós iremos simplesmente abandonar ou simplesmente deixar de lado, não. O Senhor deseja salvar todos e que todos cheguem ao pleno arrependimento. Então nós temos essa responsabilidade, né, de anunciar o Evangelho. E o meu conselho né, não espere um tempo determinado. Quando eu tiver isso aqui. Quando eu estive no instituto, eu tive um professor e ele sempre me dizia da seguinte forma: hoje você está aqui estudando, se preparando, e ele me deu um exemplo de um machado. Você é como um machado que está sendo amolado. E quando esse machado é amolado, e após o término dessa amolação, você vai para o mato, você vai fazer um roçado muito grande.
talvez de 1, 2 ou 3 quadras. E você estará apto a isso, claro, também pela direção do Espírito Santo. Mas quando o machado desamolar, você retorna novamente e amola mais uma vez. E o que ele quis dizer isso para mim da seguinte forma, né? Você está amolando o seu machado. Vá, vá. Quando você precisar de mais bagagem, de mais conteúdo, venha novamente. E daí você volta novamente para o seu povo. Então é da seguinte forma que nós temos feito aqui, né? Eu não pensei em ser um pastor, né? O pastor que é o meu co-pastor também, de alguma forma, não pensou em ser pastor. Mas quando o Senhor ele tem uma chamada para a nossa vida, Ele nos sustenta. Haverão dificuldades, problemas, tribulações, seremos esmagados, amassados, talvez em algum momento não compreendidos, em outros momentos seremos compreendidos, mas entender que o Senhor é que sustenta o ministério. É o Senhor que guia o ministério. Quando Pedro dá a exortação aos irmãos, dizendo da seguinte forma, né? É de forma voluntária, não como vocês querem, mas como Deus quer. Né? Então nós estamos aqui de forma voluntária, dando o nosso coração para a obra do ministério. Né? Então nós não esperamos chegar a 30, 40 anos, mesmo que tenha essa dificuldade, esse preconceito de ser um jovem mais, de ser um pastor mais jovem. Nós temos caminhado, assim como Paulo disse a Timóteo, que ninguém despreze a sua mocidade. Então nós temos caminhado dessa forma. E o meu conselho é, se o Senhor te chamou para isso, se você entende isso no Senhor, não espere chegar um tempo apropriado, não. O Senhor tem te chamado. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aí, assim como Paulo também diz, os campos estão brancos, pronto para a colheita. Meus irmãos, viram aí, né? Conselhos, testemunhos, enfim, uma vida que inspira muita gente. Então eu agradeço aqui ao pastor Eliseu por ter concedido essa entrevista pra gente. Deus te abençoe, meu irmão. Estaremos sempre prontos aqui a servir você, sua casa, sua igreja, os irmãos aqui da comunidade. É um privilégio, tá bom? Obrigado. E você que nos assistiu, que nos acompanha, compartilha, assista lá quantas vezes forem necessárias, envie para jovens. Há muitos jovens que precisam ouvir o que o pastor Eliseu contou aqui para todos nós, o que ele compartilhou conosco. Deus te abençoe e até um próximo episódio. Paz.